Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à última aula do Direito das Obrigações, revisando o Direito Civil, direto do curso Legal aqui em São Paulo, comigo, professor Durval Salge Júnior. Muito bem, nós estamos então na linha dos nossos vídeos de revisando o direito civil. Hoje nós estaremos enfrentando aqui os últimos tópicos do direito das obrigações. E lá na frente nós vamos ver, a próxima aula nós já vamos entrar no título 5 do direito das obrigações, que são os contratos. Uma primeira aula, a teoria geral dos contratos e depois especificamente os contratos em espécie, trabalhando quase todos os contratos do Código Civil brasileiro. Muito bem, pessoal. Nós vimos nas aulas passadas as questões referentes ao pagamento. Hoje nós vamos observar o quê? Nós vamos observar justamente a hipótese contrária. Então, o que nós estudamos? Nós estudamos o quê? O pagamento das obrigações, a liquidação das obrigações, o adimplemento das obrigações contratadas. Hoje nós estamos na hipótese inversa, não é? No inverso, que é o inadimplemento das obrigações. Isto é, a obrigação não foi adimplida, a obrigação não foi paga. Então, nós estaremos estudando o quê? Os conceitos e os efeitos do inadimplemento. São a mora, cláusula penal, as perdas e danos, os juros, enfim. Todas essas questões serão debatidas aqui nesta aula. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho da transmissão das obrigações, no enriquecimento sem causa, e vamos encerrar, não é, a parte de obrigações. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a questão referente ao inadimplemento. Ora, se o pagamento é a extinção da obrigação mediante as cláusulas terem sido cumpridas pelo devedor, isto é, todas as obrigações inseridas no instrumento contratual no negócio jurídico realizado com a outra parte foram devidamente cumpridas, tanto na forma direta, como é o pagamento na forma contratada, como nas formas indiretas, que nós vimos na aula passada, todas aquelas que terminam em ão. No caso específico, o inadimplemento se dará como? O devedor, como é que eu posso trabalhar o conceito? O devedor que não paga a sua obrigação, no tempo e no modo devido. Então, olha que bacana, olha, o devedor que não paga, portanto, vai inadimplir o contrato no tempo e no modo devido, ou seja, ele não pagou, ele não realizou aquelas prestações que ele próprio contratou. Então, o que vai acontecer? Ele vai sofrer as hipóteses previstas em lei, não é? Que são decorrentes do inadimplemento. Por isso que o inadimplemento tem que tomar muito cuidado. Viu? Você, operador do direito, você, meu amigo acadêmico do direito, nós temos que sempre, na medida do possível, orientar os nossos clientes para, ao assumir uma obrigação, não é, ter muito cuidado. Por quê? Para verificar se ele tem a possibilidade de adimplir essa obrigação no tempo e no modo devido. Por quê? Porque se ele não cumprir essa obrigação, o que vai acarretar? Vai acarretar todos aqueles efeitos do inadimplemento. Primeiro, perdas e danos. Olha, pessoal, nós vamos verificar. Depois, juros, atualização monetária e honorários de advogado. Então, aquele devedor que não paga a sua obrigação, não cumpre com a sua obrigação no tempo e no modo devido, não é? Isto é, não vai atender os termos do contrato, vai inobservar os termos do contrato, vai inadimplir a sua obrigação. E aí este devedor que não pagou essa obrigação vai responder ainda por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios, além da obrigação que ele deveria ter pago e não pagou. Então, não é que isso daqui vai substituir a obrigação inadimplida, não. Ele vai ter que pagar o que inadimpliu, mas com um acréscimo de juros,
perdas e danos, atualização monetária e honorários de advogado. Essa daí é a hipótese prevista em lei. Qual é o principal efeito do inadimplemento? Eu acho um efeito potente. O que diz o Código Civil Brasileiro? O Código Civil Brasileiro diz o seguinte, que o devedor que inadimplir a sua obrigação responde com todos os seus bens. Lógico, né, pessoal? Com exceção daqueles que são impenhoráveis, enfim. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é um arrasa-quarteirão. Quer dizer que a pessoa que contrata uma obrigação, ele tem que tomar todas as cautelas para que ele possa, naquele tempo e naquele modo contratado, cumprir a obrigação. Por quê? Porque o retardamento dessa obrigação, o não pagamento dessa obrigação, vai o quê? Vai causar toda a sorte de dissabores a ele. E, principalmente, esse efeito que é potentíssimo, né? Pela inexecução da obrigação, responde o devedor com todos os seus bens. Então, vimos a potência, o punch, o golpe que é inadimplir uma obrigação. O Código Civil Brasileiro, ele é bem expressivo, não é? Veja só o campo que ele abre para que possa ser acionado o devedor no caso de inadimplemento, né? Tem um dispositivo do Código Civil que diz o seguinte, veja só, que o devedor não responde, não é, se o inadimplemento decorrer de caso fortuito ou força maior. No passado remoto, se discutia muito que o caso fortuito, a força maior, que era uma força da natureza, não é? O caso fortuito, e a força maior, por exemplo, seria perder uma reunião porque ficou preso no elevador, então não tem nada a ver com a natureza, tem questão referente a algum fato que tornou realmente esse devedor, impediu ele de realizar o pagamento. Então, ele não pôde realizar o pagamento, por quê? Pela ocorrência do caso fortuito e da força maior. O que hoje o Código trabalha, esquecendo aquela questão de natureza e de não natureza, é um fato necessário, cuja hipótese o devedor não pôde evitar ou impedir. Então, está aqui, olha, uma saída interessante, não é? Você observar se o inadimplemento do seu cliente, se o inadimplemento daquela pessoa que devia ter realizado aquele pagamento e não realizou, se isso não ocorreu, por quê? Por caso fortuito ou força maior. Isto é, aquele fato necessário. Ora como a lei trabalha, pessoal, fato necessário. Num caso que realmente foi imperativo, não é? De modo que o devedor, com todas as suas forças, ele não conseguiu evitar ou impedir. Então, aí no caso específico, não vai pesar sobre ele, não é, a figura do inadimplemento. Agora, presta atenção, o próprio Código Civil diz o seguinte, salvo... todas as vezes que eu tenho a expressão salvo na legislação, eu já fico com a orelhinha em pé. Por quê? Porque o salvo quer dizer o seguinte, salvo quer dizer, olha, uma hipótese em que ele vai responder, quando ele houver expressamente consentido. Você, meu amigo acadêmico, você, meu amigo operador do direito, nós devemos tomar muito cuidado nos contratos. Por quê? Fazer uma leitura muito atenta dos instrumentos. Evitar que o nosso cliente, por exemplo, tenha o dissabor de assinar uma cláusula dessa daí. Dizendo o seguinte, que mesmo que houver a ocorrência desse fato necessário, que ele, devedor, não pôde evitar ou impedir, ele vai sofrer os reveses do inadimplemento. Por quê? Porque ele contratou de forma diversa. Ele disse o seguinte, eu expressamente estou dizendo que se isso acontecer, eu não me importo. Mesmo assim, eu tenho que pagar. E se eu não pagar, eu vou sofrer os efeitos do inadimplemento. Então, olha, toma muito cuidado. Por quê? Porque a lei vai dizer, se ele houver consentido, ele vai sofrer, ele vai ter que pagar a sua obrigação, ele vai ter que cumprir a prestação contratada, ainda que haja ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Beleza, pessoal? Então, muito cuidado aqui, viu? Na hora de realizar a análise dos contratos, para se verificar se não está presente uma cláusula, entre aspas, maldosa dessa daí. Ela é possível, ela não é ilegal, mas ela é um pouco maldosa sim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos verificar, então, a expressão mora. Aqui é necessário que se prestar atenção no seguinte: o Código Civil brasileiro ele vai abrir essa parte do código com o inadimplemento das obrigações. E depois ele vai o quê? Sobressair a hipótese da mora. Então eu posso dizer, entre aspas, que a mora é uma filha do inadimplemento. E o que é a mora? O conceito de mora, eu até coloquei aqui para a gente poder discutir, e você aí puder anotar, né? Veja só, é o devedor que não efetua o pagamento. Aí você vai fazer, mas aquele que não efetua o pagamento no tempo e no modo devido, inadimpliu a obrigação. Sim, e incorreu em mora. Por quê? Porque ele não efetuou o pagamento na forma contratada. E o que diz lá o conceito? E o credor que não quiser recebê-la. E o credor que não receber a prestação devida. Então, olha que bacana, pessoal. Então, muita gente aqui acha que até a questão da mora é só para o devedor. Não é não, viu? Não é mesmo. Existe a mora também para o credor. Então, a mora paira sobre o devedor quando ele não efetua o pagamento. Então, ele não efetuou o pagamento, ele está constituído em mora. E, no caso do credor, aquele credor que não quis receber. Tá bom? Bom, pessoal? E aí, obviamente, né, nós vamos passar, com base já nesse conceito, aos tipos de mora. Então, eu tenho a mora do devedor, que é aquele que não efetua o pagamento, nós vamos chamar de mora solvente. E nós temos a mora do credor, não é? Que é, aqui, ó, solvente vem de solvens, solvens é aquele que paga, né? E a outra que é a cipiende. A cipiende é a mora do credor, a mora do credor. Então, vamos lembrar sempre que a mora pode ser tanto do devedor que não efetuou o pagamento, como do credor que não quis receber, que não recebeu na forma contratada. Aí você vai dizer o seguinte, nesse caso, né, para evitar a mora, o que eu tenho que fazer no caso do credor não quiser receber? Olha, está fácil. O que eu disse para vocês na aula passada? Realiza consignação em pagamento. Para evitar o quê? Para evitar os efeitos da mora. Por quê? Porque houve o quê? Houve a recusa do credor em receber. E para você evitar o inadimplemento, para você evitar a imposição da mora, o que você vai realizar? A consignação em pagamento. Bacana, pessoal? Então, nós vimos aqui, não é, as hipóteses da mora. Lembrando que o Código Civil começa com a expressão inadimplemento e coloca a mora dentro dessa moça aqui, não é? Então, a gente pode entender que o inadimplemento ele é mais geral, né? E a mora está, se fosse um conjunto, né, eu diria que a mora pertence ao inadimplemento. Lembra que ele pertence, aquele símbolo do E, cortando não pertence? Aquela questão, aquela noção de conjunto que nós tínhamos lá no nosso ginásio, né? Muito bem. Então, nós vimos o quê? Nós vimos a hipótese da mora. Agora, nós vamos trabalhar a cláusula penal. A cláusula penal. Normalmente, a cláusula penal é chamada de o quê? De multa. A cláusula penal tem esse nome bonito aí de multa. Então, vamos lá. Qual é o conceito de cláusula penal? Né? Em primeiro lugar, olha, cláusula quer dizer o quê? Estipulação em um contrato. Cláusula vem do latim claustro, que quer dizer fechado. Quer dizer fechado. Então, é uma cláusula, vamos dizer assim, é uma estipulação que as partes inseriram no contrato do quê? De dar uma penalidade no caso de ser verificadas as hipóteses previstas na cláusula.
a gente chama de multa, né? Então, qual é o conceito? Então, as partes estipularam dar alguma coisa, né? Não dá imediatamente, fica suspenso. O quê? Aguardando o quê? Uma inexecução. Então, as partes estipulam lá essa obrigação de dar, essa prestação de dar, de forma a garantir a inexecução da obrigação contratada. Então, olha que bacana, pessoal. Então, qual é, aqui já dá para observar, inclusive, uma das finalidades da cláusula penal, que é o quê? Garantir a inexecução. Isso quer dizer o seguinte, olha, se houver a inexecução, eu me obrigo a fazer isso, a dar, né? Para que então possa o quê? Garantir, reforçar de que eu não vou deixar inadimplir. Eu não vou deixar ocorrer a mora. Natureza jurídica da cláusula penal. Acessório. É um acessório da obrigação principal. Nós vimos nas aulas passadas que a obrigação pode ser principal e ela pode ser o quê? Acessória, né? Então, reciprocamente considerada. Então, o que acontece aqui no caso específico? Por ter esta natureza jurídica de cláusula acessória, lembro sempre a vocês aquela máxima do direito. O acessório segue o principal. Lógico que é uma máxima que não é uma verdade absoluta. Não é? Existem algumas situações do Código Civil brasileiro em que há uma exceção a essa questão que nós estamos trabalhando, de que o acessório segue o principal. Mas olha que interessante, turma. Então, qual é a natureza jurídica da cláusula penal? Acessório. Portanto, se a obrigação for extinta, a principal, o que acontece com a cláusula penal que tem essa natureza jurídica de acessório? Segue a sorte da obrigação principal. Obrigação principal extinta, cláusula penal segue essa sorte, segue aí esse caminho, portanto, será extinta também. As finalidades da cláusula penal, as finalidades da multa, né? A primeira, servir como um reforço. Isso é muito importante, pessoal, servir como um reforço. Na realidade, quando eu vou inserir uma cláusula penal, qual é a ideia que se tem? A ideia que se tem é essa: intimamente, eu vou procurar o máximo possível cumprir a minha obrigação no tempo e no modo devidos. Por quê? Porque eu não quero me ver sujeito à imposição da cláusula penal. O que a pessoa vai fazer? Olha, sai correndo e paga isso daqui hoje porque tem uma multa. Então, o que acontece? Essa é a primeira finalidade da cláusula penal, servir de reforço, né? Servir para garantir uma eventual inexecução. Então, ela tem esse caráter subjetivo de forçar, entre aspas, o devedor a realizar o pagamento na forma contratada, para evitar o quê? A imposição da cláusula penal. E a segunda finalidade é servir como alternativa às perdas e danos. Por quê? Porque nós vamos verificar agora que nós temos duas espécies de cláusula penal. Nós temos a cláusula penal compensatória e nós temos a cláusula penal moratória. A cláusula penal compensatória é justamente essa hipótese, viu, turma? É a hipótese de servir como alternativa às perdas e danos. A cláusula penal compensatória, ela é inserida nos contratos no caso de inexecução total do contrato. Então, não é que a pessoa não cumpriu uma parte da obrigação, não cumpriu uma parcela da prestação. Não. Ela não cumpriu nada. Houve inadimplemento total da dívida contratada. Então, eu vou aplicar a cláusula penal compensatória. Inclusive, se eu aplicar a cláusula penal compensatória, eu não vou poder pedir perdas e danos. Por quê? Porque a cláusula penal compensatória já é uma alternativa a estas perdas e danos. Então, ao executar, ao buscar a cláusula penal compensatória e fazer cobrar ela do devedor, imediatamente eu já afasto a possibilidade de cobrar perdas e danos. Não posso acumular.
a cláusula compensatória com as perdas e danos. A cláusula compensatória ela é tão potente, mas tão potente, que ela chega, inclusive, a ser colocada no Código Civil como uma possível cobrança de todo o valor do contrato. Até o valor do contrato, não pode ser mais. Né? Então, qual é o limite da cláusula compensatória? O valor do contrato. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso cobrar a obrigação principal, valor do contrato, mais a cláusula compensatória, mais um valor do contrato. Então, ela é interessante. E eu quero pedir perdas e danos também. Não pode. Você vai pedir o valor da obrigação contratada, mais a cláusula penal compensatória, que pode ser até do valor contratado, mas não pode pedir perdas e danos. Por quê? Porque você não pode cumular o pedido da cláusula compensatória, a cobrança dela, da multa compensatória, com as perdas e danos. A moratória já é diferente. A moratória ela é aplicada para as inexecuções parciais do contrato. Então, no nosso dia a dia, eu não paguei uma parcela. Eu estou pagando todas em dia, mas a 13ª eu não paguei no dia. Então, eu vou sofrer uma multa. Eu vou sofrer a imposição da cláusula penal. Essa cláusula penal, pela inexecução parcial, aqui é inexecução total, pela inexecução parcial, nós vamos usar a expressão cláusula penal moratória. Então, a moratória, normalmente, ela varia de 2% a 20%. Tá? Essa daqui pode chegar até 100% do valor do contrato, só não pode passar. Tá bom? A cláusula penal moratória já é diferente. Eu posso cobrar a obrigação principal, que não foi paga, mais a multa, que é a cláusula penal moratória, mais perdas e danos. Aqui eu já posso acumular as perdas e danos. Tudo bem, pessoal? Bacana? Joia. Durval, você está falando tanto em perdas e danos, colocou lá perdas e danos, e vamos trabalhar aqui agora as perdas e danos. Rapidamente, pessoal, o que seriam as perdas e danos? Vamos lá. É tudo hipóteses. É tudo aquilo que eu perdi, ponto. Lembro sempre a você que as perdas devem ser efetivamente demonstradas. O que você perdeu com o meu inadimplemento? O que você perdeu com a minha mora? Então, eu tenho que provar efetivamente o que eu perdi pelo seu retardamento na execução da sua obrigação. Mas não é só isso. Essas são as perdas, o que efetivamente eu perdi. E o que razoavelmente eu deixei de ganhar. Ó, razoavelmente, já está uma coisa bem, né? Razoavelmente, puxa, é um conceito bem vago, né? Então, olha, eu tenho 2 campos aí para pedir perdas e danos. Primeiro, o que eu perdi. O que eu perdi com isso? Então, vamos lá, olha, eu perdi 15 mil. E o que razoavelmente eu deixei de lucrar? Então, você pode pedir. Vamos dar um exemplo para vocês, pessoal. Você ficou de me trazer, por exemplo, eu te emprestei um veículo, cedi incomodato um veículo antigo, né? Um veículo antigo que eu tenho, totalmente restaurado e tal. E você ficou de trazer esse veículo na semana passada. E você não trouxe, você não cumpriu a sua obrigação no tempo e no modo devido. Então, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter que demonstrar o que eu perdi com isso daí. Mas olha que bacana, eu também tinha, 2 dias depois que você não me entregou o carro, uma exposição de carros antigos numa cidade do interior, em que eu iria receber por isso R$ 1.500 por levar esse veículo lá e apresentá-lo nessa feira de carros antigos. Então, é o que eu perdi e mais o que razoavelmente eu deixei de lucrar com o seu inadimplemento, com a sua mora. Então, nós temos aí a figura das perdas e danos. Bacana, pessoal? Joia. Vamos falar um pouquinho sobre juros, né? Juros não é cláusula penal. Multa é uma coisa, perdas e danos é outra, juros, outra. Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho o conceito de juro, né? Só que antes eu gostaria de recordar um pouquinho. Recordar é
viver, recordar é viver, não é? Vamos lembrar aqui um pouquinho dos frutos. Os frutos podem ser naturais, industriais e civis. Os frutos naturais são aqueles que se renovam periodicamente. Periodicamente, olha, eu coloquei aqui o fruto civil. Como assim? Como se renova periodicamente? Por exemplo, o ovo em relação à galinha, né? A plantação em relação ao solo. Então, aí nós temos o quê? Frutos naturais. Naturais quer dizer da própria natureza. E nós temos também os frutos industriais. São aqueles em que já há interferência do homem, do artífice homem. Então, são os frutos artificiais. Então, no caso específico, de quem é o carro que a montadora produz? Dela. É um fruto decorrente daquilo que ela faz. Então, não é uma coisa da natureza, é do artífice homem. Então, nós estamos aí diante de um fruto industrial, de um fruto artificial. E nós temos também os frutos civis, que são o quê? São os juros, os alugueres. Então, lembrando sempre que para haver juros, né, como fruto, é necessário ter o quê? Entre aspas, uma mãe, uma árvore que dê origem a esse fruto. Entre aspas, tá, árvore. O que seria? O capital. O capital. Então, ele é que vai dar origem aos juros. Então, lembrando sempre que para os juros existir, é necessário que tenha como pressuposto um capital, para que esse capital possa ser o quê? O fruto civil. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de juros. Nós temos os juros moratórios. Olha, juros moratórios já me remete a que palavrinha? A essa, mora. Então, se eu já estou diante de um fruto, de um juro, moratório, imediatamente já me vem à cabeça duas palavrinhas. Já tive o inadimplemento e já ocorreu a mora. Por quê? Porque olha como é o meu juro, olha, moratório. Então, o que vai acontecer? É esses juros aqui, ó. Esse é o juro moratório, decorrente do inadimplemento, decorrente da mora. Então, eu vou cobrar uns juros porque você não me pagou no tempo e no modo devido. Agora, nós temos também os juros negociais, que são os juros do banco. Então, o banco vai te emprestar um capital, vai fazer um mútuo a você e ele vai te cobrar juros, que é uma forma de remuneração daquele capital emprestado a você via mútuo. Então, veja só que interessante. Você fez um empréstimo lá em 12 parcelas e pagou todas em dia, até muitas vezes antes do vencimento. Então, não ocorreu nem inadimplemento, nem mora, mas o banco cobrou juros. Por quê? Porque é uma forma de remuneração do capital emprestado. Então, nesse caso específico, não houve mora, portanto, não há juros moratórios. Nós temos o quê? A figura dos juros negociais, que é o quê? Uma remuneração do capital emprestado. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aí a figura dos juros. Lembrando que os juros são um dos reflexos do inadimplemento. Bacana. Vamos falar um pouquinho agora. Nós já estamos aí quase no finalzinho do nosso estudo sobre obrigações. Próxima aula nós já vamos entrar em quê? No título 5 da parte de obrigações, são os contratos. Tá? Os contratos, eles estão inseridos dentro do direito das obrigações no Código Civil Brasileiro. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que, então, eu transmito as obrigações? Como é que as obrigações podem ser transmitidas? Lá no comecinho, nas nossas primeiras aulas, lembra sempre? Recordar é viver. Recordar é viver. Lá no comecinho do Revisando o Direito Civil, acessa aí da sua casa, verifica lá, ou se você tiver aí o CD relacionado ao curso, acessa, vá até lá, verifique as nossas primeiras aulas, quando nós falamos o quê? O conceito do direito.
em como é que o direito é transmitido. Então, nós estamos aqui agora o quê? Fazendo uma recordação, trazendo uma recordação daquela parte. Então, como é que as obrigações, número 1, as obrigações podem ser transmitidas? Sim. De que forma? Primeiro, pela cessão de crédito. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um crédito. E esse crédito vai ser cedido a outrem. Então, vamos lá. É possível sempre a cessão de crédito? Sim, é possível sempre a cessão de crédito. Em que casos específicos? Em todos. Nós temos aí 3 hipóteses que isso não é possível. Quando a natureza da obrigação impedir essa cessão de crédito. Por exemplo, um direito indisponível, né? Se ele é indisponível, não pode ser cedido. A lei fala o seguinte: eu não permito que você realize a cessão desse crédito. Então, de quem é o impedimento? O impedimento vai decorrer da lei. E, por fim, o contrato. Nós estipulamos uma cláusula, lembrando sempre, só rapidamente, cláusula vem de claustro, que quer dizer fechado. Muito bem. Nós, na nossa contratação, nós convencionamos o quê? Que o crédito decorrente daquele negócio jurídico contratado entre nós não pode ser cedido. Então, nós realizamos o quê? Uma cláusula impeditiva da cessão de crédito. Bacana, pessoal? Então, o crédito pode ser cedido, pode ser transmitido. Depois, nós temos a figura da assunção de dívida. Olha que bacana, né? O que acontece? Vem um terceiro e fala o seguinte: olha, eu quero assumir a dívida dessa pessoa. Tira a pessoa e eu vou fazer o quê? Eu vou assumir a dívida dele. Então, entra uma pessoa no lugar. Inovação subjetiva. Subjetiva. Em relação àquela outra pessoa, a dívida em relação a ele está extinta. Por quê? Porque um terceiro, né, ingressou no negócio jurídico, precisa de ser terceiro, e com o consentimento do credor, assumiu a dívida do devedor. E passa ele, viu, pessoal, ser o quê? Ser o novo devedor daquela obrigação contratada. Olha que interessante, né? É possível? É possível. E há uma terceira hipótese que eu não coloquei aqui, mas ela também é muito viável hoje em dia, que é a cessão do contrato. Então, na realidade, eu não cedo um crédito, eu não estou assumindo uma dívida. O que acontece? Eu pego todo um contrato e, entre aspas, transfiro a outra pessoa. Então, aí eu tenho dívidas, aí eu tenho crédito, aí eu tenho tudo. Eu pego um contrato e falo, me substitui aí em tudo. Eu faço uma cessão daquele contrato. Então, nós temos hoje, em linhas gerais, no código, a cessão de crédito, a assunção de dívida, e nós temos também, no nosso dia a dia, uma outra hipótese, que é a hipótese da cessão do contrato. Muito bem, vamos falar agora sobre 2 últimos pontos aqui. Primeiro, o enriquecimento sem causa. Veja só, pessoal, o que diz a legislação? A legislação diz o seguinte: todo aquele que recebeu o que lhe não era devido, fica obrigado a restituir. Por quê? Porque para que eu possa me enriquecer, é necessário que tenha uma causa jurídica. Aqui eu me enriqueci sem nenhuma causa jurídica. Ou seja, eu não era o destinatário daquela obrigação. E, no entanto, a recebi. O que diz o Código Civil Brasileiro? Aquele que recebeu o que lhe não era devido, fica obrigado a devolver. Por quê? Porque o direito não permite o enriquecimento sem causa, o locupletamento indevido, o locupletamento ilícito.
Então, no caso específico, nós devemos ter aí como particularidade o quê? A devolução. Muitas vezes fala assim, nossa, eu recebi um dinheiro na minha conta lá, não sei de onde veio. Recebeu o que não era devido, enriqueceu sem causa, vamos devolver. Eu não sei quem é a pessoa, faz uma consignação em pagamento. Você não sabe quem é o credor. O que você não pode é ficar com aquele capital, porque você está enriquecendo sem causa. E como se chama a ação do prejudicado para ter de volta esse capital? In renverso. Né? Rem, coisa, verso. Trazer de volta a coisa. Trazer de volta a coisa. Verso, de novo, coisa. Trazer de novo a coisa. In renverso. Tá? É a ação do prejudicado no caso do enriquecimento sem causa. Bacana, pessoal? Então, nós vamos aqui ao último tópico da aula de hoje, porque na aula que vem nós já vamos entrar em contratos, tá? Que é o título 5 do Código, nessa parte específica das obrigações. Nós vamos falar um pouquinho sobre a obrigação propter rem. Propter rem vem do latim próprio da coisa, ren coisa, ren res, né? Tudo isso daí vem do latim, quer dizer coisa. Então, propter rem, próprio da coisa. Então, essa obrigação, ela não é decorrente de um contrato. Não é decorrente de um contrato. Ela está vinculada a uma coisa. Como, por exemplo, a questão do condomínio. O condomínio é uma obrigação propter rem. Ele está agarrado, ele está amarrado à unidade condominial. Então, você vai dizer o seguinte, eu não quero mais pagar condomínio. Não quer mais pagar condomínio? Então, livre-se da coisa. Porque a sua dívida está relacionada a esta coisa. Enquanto você for o titular desta coisa, você tem essa dívida. Porque a dívida não é contratual, a dívida vincula-se à coisa. Então, volto a insistir. Enquanto eu continuar sendo vinculado àquela titular daquela coisa, eu tenho uma obrigação. Porque esta obrigação está vinculada à coisa. Ela é própria da coisa. Ela é propter rem. Durval, rapidinho, nesse finalzinho de aula aí, me dá uma dica, eu não quero mais pagar condomínio, eu não consigo alugar isso daqui, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer um termo de renúncia imobiliária e renunciar à propriedade do imóvel. Renunciando à propriedade do imóvel e levando a registro essa renúncia dessa unidade imobiliária, você deixa de ser o proprietário da coisa. Imediatamente a obrigação está extinta em relação a você. Por quê? Lembre sempre, esta obrigação vincula-se à coisa, ela é própria da coisa. Enquanto você for o titular desta coisa, esta obrigação vai lhe perseguir. Muito bem, pessoal. Então, está aí as particularidades referentes à obrigação propter rem. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, né, a audiência, a atenção que você tem dado a estes tópicos, a estas aulas de revisando o direito civil. Fique comigo. Esteja aqui comigo para as próximas aulas. Nós vamos entrar no mundo maravilhoso dos contratos. Espero vê-los aqui em breve. Até lá e meu muito obrigado.